eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu Espírito e os teus filhos profetizarão. Sinto uma unção pelo ar. Tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu Espírito e os teus filhos profetizarão. Eu vejo milagres, eu vejo sinais. As trevas eu vejo hoje retroceder. E esse poder que está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais. As trevas eu vejo hoje retroceder. E esse poder que está sobre mim. Esse poder. O fogo chegou e consumiu. Não sou mais o mesmo. Não sou mais o mesmo. Não sou mais o mesmo. O fogo chegou, me consumiu. Não sou mais o mesmo. Não sou mais o mesmo. Não sou mais o mesmo. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora dos filhos manifestarem agora. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora dos filhos manifestarem agora. Você pode dizer: não é mais tempo dos filhos ficarem parados, não. Chegou a hora dos filhos manifestarem a glória, para que o mundo contemple, para que o mundo compreenda, para que haja entendimento de que o rei chegou, que o rei está voltando. E o tempo é hoje, não é amanhã. O tempo é hoje e é agora. É que os filhos são de manifestar a glória do Filho de Deus. Do Filho de Deus. Não é a glória do homem não, hein? É a glória do Filho de Deus. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora dos filhos manifestarem a glória. O fogo chegou, me consumiu. Não sou mais o mesmo. Não, 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 não. Não sou mais o mesmo. Não sou mais o mesmo. Não dá pra ser o mesmo. O fogo chegou, me consumiu. Não sou mais o mesmo. Não sou mais o mesmo. Não sou mais o mesmo. Eu vejo milagres, eu vejo sinais. As trevas eu vejo hoje retroceder. E este poder está sobre mim. Vejo milagres, vejo sinais. As trevas eu vejo hoje retroceder. E esse poder que está sobre mim está sobre nós. Agradecemos a nossa oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia! O Deus de vida, o Deus de paz, o Deus de poder, o Deus que cura, que salva, que liberta, que transforma, o Deus que abençoa, o Deus que ressuscita os mortos, está aqui nessa manhã deste dia. E nós vamos fazer uma oração. E eu gostaria que toda a igreja
se levantasse. Você que já recebeu o poder de Deus nessa manhã, Deus que já derramou as suas virtudes sobre a sua vida, aleluia, nós vamos estar levantando um clamor. Não importa se você não tem filho, mas de repente tem alguém da sua família que já foi da igreja, um dia confessou Jesus como seu Salvador e olhou para trás. Mas não vamos esquecer de uma coisa: aquele que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Quem tem promessa aqui? Eu tenho promessa. Aleluia. E eu convido aqui para levantar esse clamor junto com toda a igreja. E no momento desse clamor, a igreja vai das suas mãos. Isso significa o que, igreja? Comunhão. Amém? Que você está de pé, que você está de acordo com esse clamor. Eu chamo aqui à frente a mãe do João Gabriel, a nossa amada Tatiane, é de família, né? Para esquecer o nome. Aleluia, Jesus. Isso. E o Deus de renovo, Ele vai visitar essa pessoa, Ele vai tocar. Família. Aleluia. Pela família. É. Pai, Amém, Senhor, amados? para a amada igreja, amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, estamos nesta manhã, Senhor, em união, Senhor, em comunhão na Tua casa, Senhor, porque Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Criador. Senhor, Tu conhece cada ser que está dentro deste lugar, porque fomos criados para Te adorar, fomos criados para um propósito, Senhor. E nós queremos, Senhor, abençoar todas as famílias da terra, porque assim a Tua palavra diz. Pai, aqui nesse lugar filhos, há nesse lugar mães, há nesse lugar pais, há neste lugar famílias que foram constituídas por Ti, ainda que o inimigo tenta destruir. Senhor, nós sabemos que somos blindados pelo poder do Teu nome, Senhor. Somos, Senhor, cuidados por Ti. Pai amado querido, toma cada lar representado aqui. Coloca Teu sangue carmesim sobre cada porta, cada entrada, cada saída. Deus, que em todo tempo nós venhamos viver os Teus princípios. A Tua palavra foi profetizada nesta manhã. Nós declaramos sobre os vales de ossos secos, Pai amado querido. Nós declaramos sobre os vales de ossos secos. E se há alguém aqui, se há alguma família passando pelo deserto, nós sabemos que no deserto é onde o Senhor se faz presente, porque o Senhor manda descer a casa do oleiro, o Senhor manda descer ao vale, porque é no vale que Ele fala conosco, é no vale que nós choramos, é no vale que nos entristecemos, mas é no vale também que encontramos força, é no vale também que somos renovados, é no vale também que vivemos experiências com o Senhor, para no futuro contar para os nossos netos, para no futuro deixar o nosso legado. Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem colocado neste mundo para tirar, Senhor, os lares da Tua presença, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós declaramos um decreto nesta manhã: eu e a minha casa servimos ao Senhor, a nossa família do Senhor. Há uma marca sobre nós, há uma unção sobre nós, ainda que alguns tentem se desviar, ainda que alguns tentem ir para caminhos tortuosos, o Senhor é o Deus que endireita os caminhos, o Senhor é o Deus que leva aquele de coração quebrantado, Senhor, ao centro da Tua vontade. Toma, Deus amado querido, toma os casais nas Tuas mãos, que a nossa aliança venha estar alicerçada primeiramente contigo, porque quem tem uma aliança fiel contigo, Pai amado querido, ainda que a tempestade venha, ainda que as situações venham, continuaremos firmes, Senhor, nas Tuas promessas. Há uma promessa sobre esses lares, há uma promessa sobre
essas famílias. Senhor, foi declarado há alguns anos algumas promessas sobre algumas famílias que estão neste lugar hoje. E eu posso contemplar, Joãozinho, eu posso contemplar, diaconisa Débora. Eu posso contemplar, diaconisa Débora. A tua vitória é a minha vitória, diaconisa Débora. Eu posso contemplar. Foram 10 anos atrás, 20 anos atrás, mas hoje está se cumprindo. E irá se cumprir na vida de cada um que está aqui, cada um que tem clamado. O inimigo não vai vencer, porque o nosso Jesus, ele morreu na cruz para a salvação dos nossos, para a salvação de todo aquele que crê. Ainda que esteja fraco, ainda que esteja abatido, parece que tem dia que não temos nem força para orar, mas o nosso gemido, o Espírito Santo de Deus, ele recebe. Você que pensa, eu não oro mais, eu não louvo mais, eu não canto mais, eu não jejuo mais, mas quando o seu coração se encontra quebrantado, ele recebe as nossas lágrimas, ele recebe o nosso gemido, porque ele é Deus, ele é Pai. Ele é Pai e Ele criou você para um propósito. Ele criou a nós para um propósito. E o propósito nesta manhã não é nós recebermos nada hoje. Hoje não é dia de recebermos. Hoje é dia de dar. Hoje é dia de agradecer. Hoje é dia de adorar. Você entrou hoje aqui não para receber algo. Você entrou hoje aqui para adorar o dono de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, o grande poderoso, o grande eu sou. Você está aqui hoje para cultuar este Deus maravilhoso, que deu o seu único filho por mim e por você e por toda a humanidade. Abençoa os lares nesta manhã, Senhor. Aqueles que não conseguiram chegar, aqueles que estão com as suas famílias numa terra distante, abençoa e usa como atalaia, usa como lamparina, porque assim temos que ser vistos, como lamparina, como lamparina por onde nós passarmos, Deus, em nome de Jesus. Eu creio. Amém? As crianças, aleluia, Jesus está tendo a oportunidade. Glórias a Deus. Venham, crianças benditas. Glória. Bom dia, a paz do Senhor para a amada igreja. Hoje o Ministério Infantil está aqui para homenagear os pais. E eu gostaria que os pais que estiverem presentes pudessem sentar aqui à frente, por favor. Todos os papais. Hoje é o dia de vocês. Vamos sentando, fica à vontade. Tem bastante. Então, meus queridos, hoje é uma data muito especial, uma data reservada a vocês, assim como nós, mamães,
vovós, cada um tem o seu dia, um dia especial que é reservado. Hoje é um dia que é reservado para vocês. Hoje é um dia que vocês recebem abraços, carinhos, um feliz dia dos pais dos seus filhos, e é o dia que foi reservado a vocês. Amados, hoje é um dia especial. Não só a data, mas também um dia para lembrarmos que Pai é aquele que está presente em todo o tempo na vida dos seus filhos. No caminhar, Ele instrui os caminhos certos e retos, os caminhos do Senhor. Pai é aquele que dá orientação. Quando um filho nasce, ali está o Pai. Um filho, quando ele já está sendo gerado, você já é pai. Concebeu a criança, você já se torna pai. O pai é aquele que está presente da meninice, da pequenice, até o findar dos dias. Porque eu acho que, independente da sua idade, se você tem o seu pai, qualquer circunstância você vai correr para ele e vai pegar um conselho. Porque o pai é aquele que orienta, que instrui nos caminhos retos, que dá a direção para os seus filhos. Um pai jamais deixa o seu filho sem instrução sobre a vida. E o pai, ele dá a direção ao filho. O pai deve estar presente na vida dos seus filhos, deve reservar um bom tempo para estar com ele. Porque, sim, o Senhor reservou tempo para tudo. Deus, quando Ele criou os céus e a terra, Ele tirou um dia que era de descanso. E assim são vocês, que vocês tenham sempre um tempo reservado para os seus filhos, um momento de lazer, um momento de você falar do Senhor, de todas as promessas que Jesus tem feito para a nossa vida, porque essa é a nossa obrigação, e a obrigação de vocês, como pai, falar para essas crianças maravilhosas que estão aqui, quem é Jesus. Quando Jesus vem, nós não sabemos, mas devemos nos atentar em todo o tempo e instruí-los para reafirmar a fé deles. Então, essa é uma responsabilidade do pai, até da mamãe, de reafirmar a nossa fé em todo o tempo no coração dessas crianças. O pai é aquele que, quando pequenino, dá educação, orienta, fala tudo que a criança deve fazer de certo, que corrige, porque um bom pai, muitas das vezes, para muitos filhos, pode parecer que não é amor, uma orientação. Mas é verdade, nem sempre o pai vai te dar carinho e falar que você é o tchucu-tchucu dele, né? O pai tem um momento certo de corrigir, tem um momento que você vai dar um puxãozinho de orelha e vai, epa, você está saindo do trilho, volta aqui que é aqui. Porque essa é a função de pai. O pai é o homem zeloso, é o pilar central da sua casa. Você é o pilar da sua casa. A sua casa, tudo tem que ir bem, mas você tem que estar lá firme, forte, forjado na palavra do Senhor. Então, quando algo não vai bem na sua casa, se não vai bem, busque ao Senhor, porque Ele vai dar orientação para você conduzir a sua família. Porque a direção de uma casa, muitas das vezes, ela é conduzida pelo pai. Nós sabemos que muitas mães têm criado seus filhos com muita honra, sim, mas vocês têm o privilégio de ter seus filhos dentro de casa todos os dias. Então, não deixe de orientá-los nos caminhos do Senhor. Muitos de vocês têm o privilégio de ter seus pais ainda em vida. Então, não espere o amanhã para você honrar quem te honrou quando você era criança. Honre hoje os seus pais. Fale hoje que você ama. Fale, peça obrigado por todos os ensinamentos. E se há algo que está impedindo isso, ore ao Senhor, faça uma oração e peça para Jesus quebrar isso. Porque um filho deve honrar seu pai. Assim como essas crianças estão aqui para honrar cada um dos seus pais, porque elas estão muito felizes, ficam muito alegres, e assim a gente deve ser em todo o tempo, honrar nossos pais. Vocês são homens benditos, homens honrados, que não têm do que se envergonhar, homens que estão escolhendo o caminho reto, porque vocês estão aqui hoje e sempre vocês estão caminhando e fazendo a obra do Senhor, porque esse é um caminho que o homem de bem escolhe, fazer a obra do Senhor, trabalhar para o Senhor. E não tem galardão melhor no céu do que um homem honrado, um varão valoroso que vocês são. Se sintam amados no dia de vocês. O dia que é reservado aqui na terra para vocês. Mas tenham certeza que o galardão de vocês quem vai dar é o Senhor. Amém? Um feliz dia dos pais. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que o Senhor dê saúde. Que o Senhor dê prosperidade sobre a vida de vocês. Que tudo corra bem na vida de vocês. Que vai bem no trabalho. Que vai bem a sua família, o seu lar e a sua casa. Amém? E agora a gente vai estar fazendo uma oração por vocês. E eu peço que a igreja nos ajude e imponha suas mãos sobre os pais que aqui estão. Amém?
Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos estar estendendo as mãos sobre os pais, voltado para os pais. Senhor da glória, aqui te entregamos, ó Pai Celestial, os pais da nossa igreja, Pai querido. Te entregamos nas tuas mãos para que tu venha fortalecer a cada dia, Senhor, a cada pai. Venha sustentar, Pai querido. Venha dar direção, Pai querido. Venha fortalecer na força do teu poder. Que eles se sintam, Senhor, abraçados pelo Senhor nos momentos que eles estiverem, Senhor, precisando de um colo de um pai. Que o Senhor venha fortalecer, abençoar os lares. Que nada venha faltar nos lares desses pais, meu Pai querido. Que tu venha sustentar a vida espiritual de cada um, Senhor, a vida sentimental, Senhor, a vida material, Pai querido. Guarda, Senhor, cada filho desses pais, abençoa todos os pais, Pai querido. Nós entregamos nas tuas mãos para que tu venha cuidar com carinho que tu tem de Pai. Abba, Pai, Paizinho. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Igreja, só para não ficar nas minhas palavras, vou deixar uma palavra para a reflexão de vocês, que está em Provérbios 27. O justo anda na sua integridade, felizes são os seus filhos depois dele. Que vocês possam meditar nessa palavra, amém? E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Obrigado, professores, obrigado, crianças, que bênção, né? A Cristo com oportunidade. Eu cumprimento a Igreja de Cristo com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Irmãos, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, né? E eu louvo a Deus porque o Senhor se faz em nossas vidas e nós obedecemos a voz dEle. Confesso aos irmãos que meu coração parece que vai sair pela boca, porque é muito forte o que eu estou sentindo. Eu quero chamar o pastor Francisco até aqui à frente e eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus me conduziu na manhã deste dia. Porque quando o nosso Pai terreno, o Senhor recolhe, o Senhor levanta pais para estar do nosso lado. E eu quero dizer algo para a igreja. Nós nunca fomos órfãos e não seremos órfãos. Porque nós temos um Pai que em nenhum momento e circunstâncias, que se chama Jesus, nos abandona. E Ele nos ama de tal maneira que Ele nos dá presentes tão preciosos e valorosos, como o Senhor assim me deu, pastor Francisco. Eu quero dizer que se eu não fracassei na fé, é porque o Senhor sempre esteve segurando as minhas mãos. Quando momentos difíceis, quantos momentos difíceis nós passamos de mãos dadas e continuamos passando, mas também, igreja, nós passamos e viveremos ainda as promessas de Deus, porque eu creio que o Senhor cumprirá em sua vida, pastor Francisco, as promessas dele. Sabe por quê? Para não ficar nas minhas palavras, o Senhor me deu essa palavra, que fica em 1 Timóteo. Quando o Senhor ali me usava pela misericórdia dele para a vida dele, o Senhor me deu essa palavra, que fica em 1 Timóteo 5:8, que diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da família, negou a fé e é pior do que o infiel. Essa palavra fala muito a respeito do pastor Francisco, porque em circunstâncias alguma ele abriu mão da sua família. Enfermidade, dificuldade, seja a qual foi, ele nunca desistiu. Então eu posso dizer que o Senhor é um exemplo de homem que não nega a fé. É um exemplo de esposo,
é um exemplo de pai, é um exemplo de amigo, é um exemplo de pastor, caráter, a qual não tem de que se constrangir adiante do Senhor, nem adiante das suas ovelhas. Por isso, neste dia, eu quero dizer que eu e o meu esposo, Diácono Júnior, temos a honra e o privilégio de, quando o Senhor nos chama de filho, nós nos sentimos honrados de ter alguém tamanho o seu, que nos chama de filho. E nós louvamos a Deus pela tua vida. Amém? E nós queremos te presentear com esse simples presente. Aplauda ao Senhor pela vida do pastor Francisco. Pastor Antônio está numa terra um pouco distante no dia de hoje, mas ele será alcançado pelos filhos dele também, né? Que ele tem muitos filhos, o pastor Antônio também. E nós somos honrados por ter esses dois homens tão valorosos nas nossas vidas, amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém, queridos? É o que Deus tem reservado para cada um de nós, o melhor. Amém, igreja? E o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Agora vamos ofertar a casa do Senhor com amor, com dedicação. A hora assim já está bem avançada. Eu tenho algo para passar para a amada igreja. Aleluia, Jesus. A fidelidade de Deus para com os seus. Amados, há uns 4 meses de lá para cá, eu trabalho numa empresa, amém? Eu louvo a Deus pelos meus patrões, pelaquela empresa, muito abençoada. E eu trabalho lá de segunda a sexta, no sábado eu trabalho fora, amém? Já estou com essa família, já tem uns 3 anos, né, fazendo serviço na casa deles. E ali também é uma bênção. Mas, há uns 4 meses atrás, eu sentia alguma coisa muito estranha, queridos. Sempre dando dízimo, as ofertas, mas aquele dinheiro ele não rendia. Ia chegando o final do mês, eu, meu Deus do céu, calculo para lá, para cá, e sempre falta alguma coisa. E aquilo ali estava começando a me preocupar. E eu falei, tem alguma coisa errada, não é possível. Porque nós temos o nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Amém? E o nosso Deus, Ele é bendito e santo. E aí o presbítero Luiz, ele levantou essa campanha da igreja ajudar, né? Vem aqui, meu amado. Da igreja levantar esses fundos para a obra do Senhor. E quando ele falou, a gente estava sentado lá dentro do gabinete, e assim me bateu uma preocupação muito grande, querido. E ele olhou para mim e falou assim, pastor, quanto? E eu falei assim, me bateu uma preocupação, eu falei, Jesus, essa quantia, Senhor, do jeito que eu estou, nós temos que falar a verdade. Amém, amados? Temos que ser
real, porque o nosso Deus, Ele é real. E quando ele falou, eu falei, amém, meu presbítero. E eu fui para casa com aquela preocupação, eu falei, meu Deus, essa quantia, como que eu vou tirar essa quantia? E passou alguns dias, e eu falei assim, não, vai dar. Isso é o mínimo. E até passou da data, né, meu presbítero? Né, de eu dar essa quantia. Aí eu dei na mão dele, e amados, na semana seguinte, esses pessoal que eu trabalho na casa deles me chamou e ele falou assim, Francisco, eu vou te dar um aumento. Eu falei, opa, te dá um aumento de 10%, tá bom? Aí eu falei, tá ótimo. Aí ele olhou assim para mim, né? Tá bom mesmo? Eu falei, tá ótimo. Comecei a trabalhar. E quando foi no outro sábado, aí sentamos na mesa lá para tomar café, e ele olhou para mim e falou assim, Francisco, eu vou te dar mais um aumento, porque eu estava conversando com a minha esposa, e ela falou assim, não, Francisco merece mais. E eu olhei para a cara dele assim, e o triplo do que ele tinha me dado de aumento. E eu falei assim, Senhor, isso é demais. E eu falei, tudo bem. E aí ele falou assim, e segunda-feira eu faço o teu depósito, tá bom? Ele falou, quantos dias já tem trabalhado? Eu falei, tantos dias. E quando eu olhei, estava aquele depósito lá certinho, com novo aumento. O que eu quero falar para a amada igreja, que ainda há profeta em Israel. E, amados, a gente não dá tudo que Deus quer e requer de cada um de nós. Então, quando Deus tocar na vida de, seja um pastor, seja alguém do ministério, para a obra de Deus, faça, mas faça com amor, que você vai ver a recompensa de Deus. Louva a Deus pela sua vida. Tá bom, meu amado? E assim, amados, do mês atrasado para cá, olha, o que Deus tem feito na minha vida financeira, tem sido algo assim, sabe? Mas pastor, você está falando isso para mover o nosso coração? Não. A igreja bem sabe que eu não sou de falar principalmente de problema financeiro. Isso aí faz parte dos pastores, da pastora presidente, o vice. Mas o que eu quero passar para você, amado, tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que você tem, levanta a tua mão. E eu quero ministrar uma palavra profética, aleluia, para a minha vida e para a tua vida. Que a partir dessa data, aleluia, quando alguém chegar aqui à frente e falar de quantia, abra o teu coração. Não deixa que seta, que dardo inflamado venha te atingir. Mesmo se você não tiver, mas você possa orar para que Deus possa contribuir e trabalhar na vida da igreja. E eu ministro agora uma palavra profética para a vida da igreja, na vida financeira. Amém? Que Deus venha multiplicar, triplicar, e que todas as tuas finanças, todos os teus recursos, hoje, seja tocada pela mão divina,
pela mão do Criador dos céus, da terra, aquele que criou, aquele que formou, aquele que quando abre a boca, xarabás, ninguém pode frustrar, ninguém pode impedir o agir de Deus na minha vida e na tua vida. Tu és um bendito de Deus, tu és povo santo, tu és herdeiros e cordeiro de Deus, xarabás, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, nós somos uma igreja bendita e santa do Senhor, amém? Ô glória! Agora vamos ofertar a casa do Senhor. Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Glória. O presbítero tem algo para passar para a igreja, amém? A paz do Senhor para todos, amém? Amados, esta campanha a qual o pastor ele falou, Deus ele usou o pastor Antônio e deu uma missão para o pastor Antônio, a qual ele passou para nós, né? Principalmente para o ministério. E eu, junto com o presbítero Bruno, nós assumimos essa missão, né? Eu trouxe a estratégia, o presbítero Bruno deu continuidade. E eu queria dizer para a amada igreja que o objetivo da arrecadação era um valor. E como Deus multiplicou na vida de muitos aqui, nós achávamos que seria algo um pouco apertado. Mas eu queria dizer para a amada igreja que voluntariamente nós arrecadamos 2 vezes mais do que precisava. Eu queria dizer para a amada igreja com isso, porque Deus, quando Ele te chama na área financeira, é porque Ele quer mudar a tua vida financeira. Deus, quando te chama na área da família, é porque Ele quer mudar a tua família. Então, não vamos pensar naquele negócio que é o seguinte, mas só falam de bens materiais. Não. Deus te chamou para um propósito, para um objetivo, a qual você voluntariamente entregou para Ele o que tu tinha de melhor. Ele vai te abençoar na área financeira. Amém? Só até aqui. Glórias a Deus. Pode orar, meu filho. Glória a Deus, a paz do Senhor para os irmãos. Levante suas mãos. Senhor Deus eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por estar te adorando, te louvando, engrandecendo ao teu nome, Pai. Meu Deus querido, que o Senhor possa abençoar nessa manhã, Senhor, cada casa, cada vida, cada família. Abençoa, Senhor, a vida espiritual, a vida financeira. Abençoa os seus planos, seus projetos, tudo aquilo que cada um tem colocado no seu coração. Que essa manhã o Senhor possa derramar as tuas bênçãos e bênção sem medida. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E todos digam amém. Presbítero Bruno. Glórias a Deus. Vamos se pôr de pé. Estenda suas mãos santas, suas mãos benditas para cá. Amém.
Vem orar por ele, minha filha. A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Estenda suas mãos para cá. Soberano Deus e eterno Pai, no nome do seu Filho Jesus Cristo, nós abençoamos o teu ungido e declaramos, ó Deus querido e amado, que o Senhor continuará revelando a ele tudo o que o Senhor quer falar com a tua igreja neste dia. Pedimos, ó Pai querido e amado, que o Senhor abra o nosso entendimento. Declaramos que a igreja está pronta para ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus Cristo para a igreja. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que você tenha uma manhã de vitória e de bênçãos. Hoje sabemos que é o Dia dos Pais, né? O dia secularmente comemorado como Dia dos Pais. Eu quero desejar para você um feliz Dia dos Pais. Meu filho não está aqui, dormiu mais que a cama, mas Senhor, que o Senhor alcance ele, alcance também o Cauã, também, que está indo para casa do seu pai, e que Deus venha continuar falando nos nossos corações, amém? Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 21. Não vou me alongar, tá, irmãos? Vamos apreciar a palavra do Senhor. João capítulo 21. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São João capítulo 21. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, tá bom? Em nome de Jesus. E conforme está escrito em Apocalipse 5:12, poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça sejam a Jesus Cristo, Cordeiro Santo de Deus, que deu sua vida por nós, amém? Toda honra, glória e louvor pertence ao Cordeiro Santo de Deus. Todos encontraram? Se alguém não encontrou, vou esperar um pouquinho, tá? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que o marido falasse para sua esposa e que a irmã falasse para a sua irmã e porque o irmão falasse para o seu irmão. Uma brincadeirazinha saudável em nome de Jesus. Tá? Mas principalmente para o marido e para a esposa. A brincadeira que eu fiz com a minha esposa hoje mais cedo. Se você chamar Jesus de lindo, eu não fico chateado não. Eu concordo contigo. Amém? Porque o nosso Senhor Jesus realmente é lindo, é maravilhoso, é tremendo, tá bom? E a tua esposa aí pode chamar Jesus de lindo, que eu não fico chateado não, tá? Ele realmente ele faz coisas tremendas na nossa vida, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. As missionárias podem chamar Jesus de lindo, que é decente, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? O nosso Senhor é maravilhoso. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Pode se sentar em nome de Jesus? Vamos continuar lendo? Continua com a sua Bíblia aberta. E sendo já amanhã, versículo 4, e sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos,
tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a que Jesus amava disse a Pedro, Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima do pão. Amém? Irmãos, esse texto aqui, ele é tremendo. É o último do capítulo dos Evangelhos. Exatamente, é o último capítulo dos Evangelhos, né? Dentro do Novo Testamento. Então, é uma passagem que ela é muito maravilhosa e tremenda, porque ela vai relatar a terceira aparição do Senhor Jesus Cristo, conforme descreveu João, e ela vai relatar de uma forma tremenda e maravilhosa, com a qual o Senhor, estando ressurreto, ele se apresenta aos seus discípulos e ele se assenta com eles para poder comer e para poder ter uma conversa com eles. Só que o cenário era um cenário que rememorava um dos primeiros milagres do Senhor, do seu ministério. Jesus estava ali, perto, na Galileia, perto do mar de Tiberíades, e os seus discípulos estavam ali. Eu quero imaginar dentro da palavra do Senhor, que eles estavam um pouco atônitos com os acontecimentos, porque o Senhor, logo após todo aquele reboliço, aquela situação terrível da crucificação, ele aparece para os seus discípulos e confirma para eles aquilo que ele havia dito, que ele morreria, só que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, e ele se apresenta aos seus discípulos, e ele se apresenta mais de uma vez, e segundo está escrito no livro dos Atos, o Senhor Jesus, ele percorreu com os seus discípulos durante 40 dias, aparecendo para eles, aparecendo para aquelas 120 pessoas que estavam aguardando no Senhor, até o dia dos Pentecostes. Só que o Senhor, ele tinha um tratamento específico a realizar com Pedro. Porque Pedro foi o homem o qual o Senhor levantara para ser o líder da igreja naquela época. Então, o Senhor ia dar continuidade ao que ele tinha iniciado. Só que ele precisava tratar do Pedro. Assim como muitas das vezes nós precisamos também ser tratados pelo Senhor. Nós precisamos ser restaurados por Deus. Mês a mês, aleluia. Dia a dia, ano após ano, capítulo após capítulo, nós vamos estar sempre passando por restaurações da parte do Senhor. Estação por estação, temporada por temporada, o Senhor vai sempre nos chamar, aleluia. Ou o Senhor vai sempre nos conferir uma oportunidade de nós nos apresentarmos a Ele e sermos restaurados pela Sua palavra, amém? Tem sido assim contigo? Porque comigo tem sido assim. Aquele que é fiel e poderoso para te restaurar se apresenta hoje aqui na tua vida. Aleluia. Primeiramente, vencer o medo. Os judeus naquela época estavam na marcação daqueles que eram os discípulos de Jesus. Eles sabiam quem eram os discípulos de Jesus, porque eles viram eles andar com Jesus por todo Israel, para cima e para baixo, Judeia, Galileia. Eles viam. E agora aquela grande responsabilidade estava repousando sobre quem? Sobre Pedro. Só que nas duas aparições o Senhor ele aparece para todo mundo.
sem especificar aquilo que ele tinha para fazer com cada um, mas naquele momento o Senhor especificou, como ele havia especificado anteriormente. Como ele havia especificado anteriormente. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 19, em nome de Jesus. Mateus 16, 19. Olha o que disse o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele fez uma pergunta para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sois? Uns dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou Jeremias, ou um dos profetas. E Deus, através do Espírito do Senhor, revelou a Pedro que Jesus era o Cristo. Aleluia. E Jesus falou: é verdade, Pedro, quem te revelou isso foi meu Pai. Aleluia. Sobre esta pedra, disse o Senhor Jesus Cristo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o Senhor em seguida disse essa palavra: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Glória a Deus. Quero chamar a tua atenção aqui, tá, meu irmão? Oh, aleluia. Você está pensando que o Senhor não te incumbiu de uma responsabilidade vindo direto do trono dele para a tua vida, não? Abandacebe naraio da candarras. Está pensando que você adentrou a essa porta à toa, em vão? Está pensando que o Senhor Deus não tem um projeto para a tua vida ligado ao chamado que ele tem para o teu viver, não? Será que nós esquecemos disso por algum momento, por algum instante? Que o Senhor ele tem algo específico para poder realizar na nossa vida, e ele está contando com a gente, que a gente permaneça nele, apesar de que, aleluia, as portas do inferno, o inimigo, o adversário da nossa alma, luta, batalha, guerreia contra a nossa vida, mas fiel é aquele que prometeu, chamou e te levantou, aleluia. Por isso que o Senhor, ele confere a Pedro um sinal que, aleluia, alcança todas as áreas da vida de Pedro, porque Pedro, ele era pescador, ele vivia da pesca, e naquela noite ele não havia pegado nada, ele foi para o mar com o seu discípulo, e ele era experiente pescador, vivia daquilo, praticava aquilo ali cotidianamente, mas teve um dia que ele foi pescar, aleluia, e nada conseguiu. E um dos primeiros milagres do Senhor foi quando Jesus pediu o barco dele, aleluia. O Senhor, ele pede a tua vida, ele pede que a tua vida esteja à disposição dele, ele pede o barco, aleluia, significa a tua vida, coloca a tua vida, aleluia, à disposição do Senhor, porque ele quer, aleluia, se colocar acima do teu barco, acima da tua vida, ele quer dar as ordens e mostrar para você que seguir as ordens dele vale a pena. Porque uma grande preocupação nossa é o que vai ser de nós, como o nosso pastor Francisco falou, perdão. Uma das nossas grandes preocupações é como nós vamos vivenciar daqui para frente com os requisitos materiais. Aleluia. Mas aquele que, aleluia, cuida dos pássaros do céu para que eles sobrevoem, aleluia, aleluia, glória a Deus. Ele também cuida da tua vida, então vai te faltar nada. Salmo 23, número 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Deixa o pastor tomar conta da tua vida. Deixa o pastor Jesus tomar conta dos teus passos. Tu não vai se arrepender, viu? O Senhor está falando com alguém aqui. Tu não vai se arrepender, aleluia. Aleluia, em deixar o Senhor Deus tomar conta dos teus passos. Aleluia. E ele seguiu a ordem do Senhor, e o Senhor foi lá e deu uma pesca maravilhosa para ele. Só que após Pedro seguir a Jesus,
estar com o Senhor, ouvir as suas palavras, presenciar os milagres e ver tudo aquilo que o Senhor fez. Pedro ele se pegou numa situação muito difícil e complicada. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Nós bem sabemos que entre os discípulos, Pedro foi aquele que negou. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Glória a Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 22. Exaltado é o nome do Cordeiro de Deus. Glória a Jesus Cristo. Glória a Jesus. Versículo 58 ao 52. Lucas 22, do 58 ao 62. Vamos ler para poder contextualizar bem e entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Mas eu quero glorificar Jesus Cristo porque a presença dele já está aqui. Aleluia, eu tenho certeza que o nosso Deus, ele está fazendo uma obra restauradora, aleluia. E se você pensou que você, aleluia, por um acaso ia ficar caído, aquele que, aleluia, que não te acusa, que quer te colocar de pé, ele vai fazer você seguir na caminhada para a glória do seu nome. Aleluia. Lucas capítulo 22, versículo 58, diz assim: e um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, o outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Aleluia, Jesus, meu Deus. Glória ao Senhor. Meu irmão, quando é como nós erramos perante ao Senhor, como é doloroso, como é sofrido. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas nós temos, aleluia, o Espírito Santo, aleluia, que quando nós erramos, ele toca na nossa alma e fala logo: volta logo para o Mestre, volta logo para o Senhor, veja o teu erro e se coloque diante ao Senhor, à disposição dele, porque ele é poderoso para te restaurar. Ele é poderoso. Se houver sinceridade no teu coração, ele é poderoso para te levantar novamente. Glória a Deus, aleluia. Eu quero imaginar dentro da palavra do Senhor, dentro do texto, aleluia, ele negando, aleluia, o galo cantando e Jesus olhando para ele. E Jesus não mencionando uma palavra sequer, aleluia. Mas Pedro, aleluia, sentindo aquele toque do Espírito do Senhor, do Espírito Santo, fala: meu Deus, eu errei, Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Só que tinha um encontro marcado, um encontro de restauração, lá na Galileia, aleluia, onde tudo começou, aleluia, aleluia. O nosso Deus, ele é um Deus que ele reescreve histórias. Você crê nisso? Não, você...
Aleluia, você não assimilou, aleluia, a palavra. O nosso Deus, ele é um Deus que aleluia, ele reescreve histórias. E se for necessário, fazendo você voltar para onde, aleluia, tudo, aleluia, desmoronou, aleluia. Mas só para poder mostrar que ele é na tua vida. Você pode assimilar a palavra de Deus glorificando o nome do Senhor? Eita Jesus. No que anda sébia na chominarai. Oh, aleluia. Só que o nosso Deus, ele é tão tremendo. A palavra do Senhor diz que ele é o nosso advogado. Jesus, aleluia. Aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso, isso é lindo mesmo. O Senhor é tremendo mesmo, o Senhor é majestoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é santo, aleluia. Tornando, aleluia, João 21, Jesus, ele marca mais uma vez aquele encontro, porque aqueles dois encontros ainda não foram específicos, mas o Senhor, ele se encarregou. O nosso Deus, ele se encarregou de velar pela palavra dele para poder fazer cumprir. Eu falei que eu vou começar com os meus discípulos, mas eu tenho esse rapaz aqui chamado Pedro, que eu vou mostrar para aqueles todos que estão vendo a história dele, que eu estou na vida dele. Aí o que Pedro faz? Vou pescar. Vou fazer aquilo que eu sempre gosto de fazer. A Bíblia, o texto não diz nada a respeito que ele se locomoveu ou que ele se propôs a organizar a obra do Senhor. Então, Pedro, diga-se de passagem, conforme a Bíblia nos permite imaginar, ia viver do jeito, da forma que ele sabia viver e deixar esse desafio de lado, aleluia. Não deixe o desafio de lado. Aleluia. Não deixe o desafio de lado, aleluia. Realmente, é desafiador. Realmente, aleluia. Para quem entende, é desafiador, aleluia. É desafiador seguir ao Senhor. Mas estamos aqui diante de um povo vitorioso, que já conseguiu várias vitórias. É isso que me, aleluia, é isso que me alegra, aleluia. Estamos diante de um povo vencedor que já conseguiu várias conquistas da parte do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, aleluia, foi pescar, os discípulos gostavam dele, nós vamos junto contigo. Tinha, aleluia, metade dos discípulos com Pedro. E foram eles pescar. E naquela noite não pegaram nada mais uma vez, conforme daquela feita. Só que o Senhor preparou, tinha que ter uma quantidade de discípulos para poder ver a restauração na vida de Pedro. Para poder contar lá para os outros, Pedro foi o primeiro a chegar na praia, aleluia. Quando o Senhor se apresentou, já estava tudo posto lá, aleluia. E depois o Senhor conversou com ele e mandou, apacenta tu as minhas ovelhas, cuida tu daquilo que eu te dei, cuida tu daquilo que eu já projetei para a tua vida, faz tu aquilo que eu quero que tu faça, e eu vou abençoar, e você contigo, aleluia, e tudo, aleluia, que tu fizer, eles vão ver que a minha mão está na tua vida. Aleluia. Tinha que ter uma quantidade de discípulos para poder testemunhar, irmãos. Deus, ele faz tudo certo. O Senhor está cuidando de detalhes na tua vida. Você crê nisso? O Senhor está cuidando de alguns detalhes da tua vida para quando ele operar, aleluia. Todos, aleluia, assinaram embaixo, realmente, aleluia, a mão de Deus foi favorável na vida dele, e não tem como nós questionarmos que não foi o Senhor que fez, que abençoou, que levantou, que designou. Aleluia. Vou profetizar aqui em nome de Jesus.
Vão dar testemunha de que o Senhor é na tua vida. Vão testemunhar na tua vizinhança que o Senhor, aleluia, aleluia, é aquele que te levanta, é aquele que te restaura, é aquele é aquele que abre porta, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, o Senhor, aleluia, João Gabriel é aquele que abre porta, aleluia, após porta, Pai, me abençoa, porque ele tem compromisso, aleluia, com aqueles que, aleluia, que estão diante dele, aleluia. O Senhor tem para fazer muito mais, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Missionária Carlos, o Senhor, aleluia, vai dar testemunha que ele é na tua vida, naquela vizinhança. O Senhor, aleluia, ele já está dando testemunho, aleluia, ele já está dando testemunho que ele é na tua vida, aleluia, e aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que tem algumas pessoas que estão falando assim, ó, vou tocar, vou mexer, mas alguém sempre lembra, opa, esse é do Senhor, não vou mexer não. Aleluia, aleluia, ele está cuidando de tudo. Diz o texto que Pedro, ele entendeu aquele gesto de restauração. Pedro, ele entendeu o cenário, ele falou, oh Jesus, muito obrigado, é a minha oportunidade, o mestre está na praia me esperando, aproveita as oportunidades que Deus dá, viu? Aproveita a oportunidade que o Senhor dá, tá? Aproveita, aleluia. Eu aprendi com um pregador que chance nós temos todos os dias. Amanhã você vai ter mais uma chance, amanhã é segunda-feira. Mas porta de oportunidade, porta de restauração, oportunidade concreta de o Senhor transformar na tua vida, aleluia. Às vezes não são muitas, às vezes são poucas. Aproveita a oportunidade que o Senhor vai abrir para você, vai dar na tua vida, aleluia. Eita Jesus. Aleluia, glória a Deus. E quando Ele te der essa oportunidade, aleluia, mostra para todos que você realmente está esforçado, aleluia, em tomar posse daquilo, oh glória. Pedro saiu nadando, colocou a roupa, colocou a tudo que foi nadando para poder encontrar com o mestre. Chegou lá, aleluia. Está achando que tinha um tribunal montado para poder acusar Pedro? Não. Aleluia. Tinha fogo. Aleluia. Tinha peixe. Aleluia. E tinha pão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O teu esforço vai ser aleluia, recompensado. Se você aproveitar a oportunidade que o Senhor está te dando, o teu esforço vai ser recompensado. Ainda, aleluia, que ele não trouxesse peixe, nenhum da pescaria ia ter peixe, aleluia, ia ter pão, aleluia, ia ter os nutrientes necessários para ele ser restaurado. Mas o Senhor é tão maravilhoso que ele falou, aleluia, lança, aleluia, a rede mais uma vez, aleluia, e ele lançou a rede e veio, aleluia, abarrotado de peixe. Mas quando chegou lá também tinha peixe. O Senhor, Ele te ampara de todos os lados, aleluia. Aleluia, Jesus. Ele te ampara de todos os lados. Glória ao Senhor, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Sabe o que eu acho interessante? É que Pedro entendeu. Meu Deus do céu, Jesus, glória. Pedro entendeu. Eu tenho uma dívida com ele. Não é ninguém não. Eu tenho uma dívida com o mestre. Vou lá. Taraçui andará, baixei na candarai. Oh, Jesus. E daraçuia. Será que você pode fazer uma reflexão interior? Glória a Deus. Será que você pode, aleluia, trazer, aleluia, trazer a tua memória, aleluia,
e verificar, aleluia. Seja homem de Deus e mulher de Deus nesse momento. Oh, aleluia. Será que eu estou devendo alguma coisa para o meu mestre? Porque, aleluia, se eu estiver devendo, com todo respeito, tá, irmão? Sejamos homem e mulher de Deus, aleluia, para poder fazer uma reflexão para a gente entender. Será que eu estou devendo alguma coisa para o meu Senhor? Porque se eu estiver devendo, aleluia, aleluia, Ele pode não cobrar, mas só com o olhar eu vou entender, aleluia, o gesto dele, aleluia. Pedro se colocou à disposição de ser restaurado. Eu me recordo de Zaqueu. Ih, Senhor, meu Deus do céu, arrasei com a vida de um montão, aleluia, levando dinheiro, eu vou restaurar. Eu vou para cá, aleluia. Às vezes, aleluia, às vezes Deus aleluia, não quer que nós paguemos nada. Só a graça dele basta. Mas às vezes, se deixamos alguma pendência, temos que ir lá acertar. Oh, aleluia! Meu Deus! E Pedro se colocou à disposição dele. Né? Os discípulos contemplaram, todos viram que o Senhor estava com ele, todos viram a mão poderosa do Senhor abençoando aquela pesca mais uma vez maravilhosa. Aleluia! Ele vai fazer de novo, viu? Teraçaio, randacandará. Eia da candachaio, rébia, núcia na candarai. O Senhor vai fazer de novo, viu? Mantaracébia. Ele vai abençoar de novo. Entendeu, irmão Felipe? Ele vai abençoar de novo. Ele vai abençoar, né? Ele vai abençoar, o Senhor vai abençoar novamente, porque, aleluia, Ele tem prazer em abençoar, aleluia, aleluia. Está pensando que acabou, aleluia. Ele tem prazer de cuidar de ti, e Ele vai abençoar mais, Ele vai fazer mais na tua vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai abençoar mais, Júlia. Rebandacanda, sebe, andarai. Às vezes é só o começo, não estamos nem entendendo, missionária Amanda, o que o Senhor está fazendo, mas o Senhor vai abençoar mais. Aleluia. Nosso Deus, Ele é fiel, Ele vai abençoar mais. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Tudo aquilo que o adversário programou, aleluia, porque Jesus bem viu que Satanás quis paralisar Pedro, aleluia, e o Senhor entrou, aleluia, Ele entrou, pastor Gessé, e falou, só que o Senhor, Ele é tão amoroso que Ele trouxe para Pedro, aleluia, Ele quis te parar, mas eu intercedi por ti. Aí Ele lembrou, eu vou te manter de pé. Aleluia, Jesus, muita responsabilidade. Eu vou te manter de pé. Mas quando eu fizer, aleluia, meu Deus, quando eu fizer, quando te converteres, Pedro, ajuda teus irmãos, faz pelos teus irmãos, faz a minha vontade, Pedro. Eu vou te guardar. O inimigo não vai te derrubar. O inimigo não vai te destruir. Aleluia. Mas eu quero que tu faça a minha vontade. Aleluia. E às vezes estamos presos numa cama. Às vezes estamos presos no Netflix. Às vezes nós estamos presos em vários fatores, telefone, celular. Às vezes estamos presos a cargas excessivas de trabalho. Estamos presos a diversas coisas. Estamos presos a amizades ilusórias, estamos presos a diversas coisas e esquecemos a vontade do Mestre. Mas Ele hoje quer que você lembre, aleluia. E Ele lembrou a Pedro, quando eu fizer, Pedro, quando eu te levantar, te restaurar por completo, faz pelos teus irmãos. Você pode glorificar o Senhor? Você pode sorrir para Jesus. Jesus é lindo, sorri para Ele, irmão. Aleluia. Meu Deus, estamos terminando, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Pedro estava diante do Mestre.
comendo, se congratulando. Aí chegou o momento da cobrança. Mas até a cobrança de Jesus é amorosa, irmãos. E aí, Pedro? Tu me amas, Pedro? Ah, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me ama, Pedro? Segunda pergunta. Mestre, o senhor sabe que eu te amo mais do que todo mundo aí. Por favor, Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Obrigado, varão. Obrigado, meu querido. Aleluia. Pedro! Tu me amas? Aleluia, glória a Deus. Oh, mestre. Ih, Jesus. Tem hora que o Senhor lhe chama um pouquinho mais na responsabilidade, tá? Pedro se angustiou. Ó, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas, mestre. Tu sabes. Apacentar minhas ovelhas. Amém? Vamos adorar o Senhor. Eu gostaria de convidar o ministério de louvor em nome de Jesus. Adarai sui andahai. O Senhor, Ele te restaura. Ele te restaura perante a muitos. Ele te restaura perante a quem for necessário contemplar, ver a restauração na tua vida, amém? Mas saiba também que vai ter uma responsabilidadezinha para você cumprir com o Senhor. Ele não vai te eximir disso. Mas confie na graça dele. Vamos louvar em nome de Jesus? Novo Senhor fez, dois abraços te senti, me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e o Senhor me levantou. Eu achava estar bem, mas me renda-se ao Senhor. Vai falando com o Senhor, aproveita. Vai conversando com o teu Deus aí, em nome de Jesus, amém? Lembro quando te encontrei, tudo novo se fez. Dois abraços te senti, me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas o Senhor me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me
é o nosso Deus, amém? Meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, toma o teu povo, a tua igreja em tuas mãos. Pai, toma o teu povo, a tua igreja em tuas mãos, Pai. Senhor, todas as amarras mentais que Satanás tentou contra o teu povo, ou contra, Senhor, alguém do teu povo, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus, ó Pai. E cremos, ó Pai, na operação maravilhosa do Senhor, na libertação, ó Pai Celestial, e na continuidade do chamado. Muito obrigado, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. As palmas ao Senhor, nessa oportunidade.